Mais uma sessão científica da Fiocruz Bahia. Queria lembrar a todos e todas que essas palestras elas acontecem às sextas-feiras, via Zoom, desde o início da pandemia, a gente está nesse modo. Então, se vocês quiserem ver as palestras que já aconteceram, né, nos mais diversos temas, muitas delas relacionadas à Covid, vocês podem ir no nosso canal no YouTube, Fiocruz Bahia, porque as palestras estão lá. Então, podem se inscrever e revisitar os vários assuntos os quais a gente já tratou aqui nessa sessão científica. Então, hoje a gente vai ter a presença do Marcelo Mori, da Unicamp, que vai falar para a gente sobre tecido adiposo, e tecido adiposo a gente não pode desvincular de obesidade, e contextualizando um pouco, então, obesidade nos tempos de hoje, a gente observou, né, ao longo desse último ano, que os adultos com peso excessivo têm maior risco de desenvolver Covid grave. Então, obesidade aumenta o risco de Covid grave nas pessoas nessa situação, e pessoas acima do peso também têm um risco aumentado. Pode triplicar o risco de hospitalização também. E nos Estados Unidos, eu estava vendo um dado de que mais de 900 mil hospitalizações aconteceram nos Estados Unidos desde o início da pandemia até novembro de 2020. E essa mesma pesquisa mostrava que modelos matemáticos estimaram que cerca de 30% dessas hospitalizações foram atribuídas à obesidade. Então, só para dar um número aí da gravidade que é essa comorbidade. O Marcelo possui graduação em Ciências Biológicas pela Unifesp, ele fez doutorado pela Unifesp também, com um estágio no Instituto Max Delbrück for Molecular Medicine em Berlim, na Alemanha, e pós-doutorado na Harvard University. Em 2011, ele foi contratado como professor no Departamento de Biofísica da Unifesp, e em 2016 ele assumiu o cargo de professor em Biologia do Envelhecimento na Unicamp, que é onde ele está até hoje. Então, ele tem experiência na área de biologia molecular, com ênfase em metabolismo, atua principalmente na investigação dos mecanismos moleculares associados à síndrome metabólica e ao processo de envelhecimento. Além disso tudo, ele é chefe do Departamento de Bioquímica e Biologia Tecidual e também foi eleito membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. E foi numa dessas palestras da Academia Brasileira de Ciências que eu vi o Marcelo e achei que era importante a gente ouvir sobre esse tema também aqui na nossa sessão científica. Então, Marcelo, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente nessa sexta-feira ensolarada em Salvador, sexta-feira fria em Campinas. Muito obrigada. E as perguntas, então, como sempre, elas podem ser enviadas pelo chat. Como vocês sabem, os microfones vão ficar desabilitados e as câmeras também. E desejo a todos e todas uma boa sessão. Obrigada. Bom, obrigado, Camila. Obrigado a todos e todas aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês da Fiocruz. Infelizmente, virtualmente. Gostaria muito de estar aí em Salvador, curtindo o solzinho com vocês aí, que aqui está bem frio mesmo. Bom, a Camila me chamou e eu aceitei prontamente, porque eu acho, assim, apesar de estar trabalhando em algumas outras áreas, né, meio que forçado por conta da pandemia, está bastante envolvido com algumas questões políticas também forçado pela situação atual do Brasil. É sempre um prazer ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha linha de pesquisa, né, que eu venho desenvolvendo nesses últimos anos. Então, deixa eu compartilhar minha tela e falar um pouquinho para vocês sobre o meu tecido favorito aqui, o tecido adiposo, e como a gente vem estudando ele no contexto de saúde e de doença, principalmente no contexto de doenças metabólicas e envelhecimento. Bom, por que a gente gosta tanto do tecido adiposo? Porque o tecido adiposo, ele é um tecido que integra diferentes sinais fisiológicos ou do ambiente, por exemplo, alterações no balanço energético, alteração na dieta, na atividade física,
Também tem consequências genéticas importantes, consequências farmacológicas e cirurgias, como cirurgia bariátrica, que afetam diretamente o tecido adiposo, também tem um impacto muito grande em como o tecido adiposo regula, coordena funções do organismo como um todo, principalmente funções cardiometabólicas. E a gente sabe que o tecido adiposo, ele, de uma forma bastante importante, acaba controlando a gênese de diferentes doenças crônicas e doenças infecciosas também, em alguns casos, né? E a gente vem estudando principalmente o impacto do tecido adiposo na saúde e no tempo de vida de organismos que têm tecido adiposo ou que têm tecidos análogos ao tecido adiposo. Meu interesse por tecido adiposo data da iniciação científica. Eu fiz o doutorado trabalhando com tecido adiposo também, e eu acabei indo para um laboratório no pós-doc, laboratório do Ron Kahn, lá na Joslin, que tinha publicado, em 2005, eles publicaram um trabalho seminal na Science, mostrando que uma alteração genética, especificamente o nocauteamento do receptor de insulina, especificamente em adipócitos, levava o camundongo a viver 18% a mais, né? E aí, quando eu cheguei lá, no final de 2007, eu comecei a explorar um pouquinho mais o porquê, o que fazia o tecido adiposo controlar a taxa de envelhecimento do organismo como um todo. Será que ele secretava moléculas que acabavam coordenando o processo de envelhecimento do organismo? Ou será que o tecido adiposo, pelo seu papel no estoque de energia ou na dissipação de energia, no caso do tecido adiposo marrom, tinha um impacto importante também no tempo de vida e na qualidade de vida. E aí, investigando vários processos moleculares associados ao envelhecimento do tecido adiposo, a gente chegou nesse resultado aqui, que foi um resultado bastante importante, que determinou a minha linha de pesquisa desde então. Basicamente, o que vocês estão vendo é a expressão de microRNAs no tecido adiposo de camundongos de diferentes idades, de 1 mês até 24 meses, alimentados ad libitum com dieta normal, chow diet. E cada coluna aqui é um microRNA. Em vermelho você tem microRNA aumentado, verde, microRNA diminuído. E aí, o que vocês podem claramente notar é que um pouco mais de 50%, 60% desses microRNAs, eles começam aumentados em animais jovens e vão diminuindo à medida que os animais vão envelhecendo. A gente observou também que uma intervenção que sabidamente prolonga o tempo de vida e promove saúde metabólica, que é a restrição dietética, que no caso aqui é a restrição de alimentos em 40%, com suplementação de vitaminas para não causar desnutrição, né? Foi capaz de reverter boa parte desse fenômeno, se comparado aqui aos animais ad libitum com 6 meses de idade, que têm a mesma idade que esses animais em restrição dietética. Bom, como esse é um fenômeno bastante abrangente, a gente foi olhar para a via que sintetiza microRNAs, para ver se havia algum tipo de alteração nessa via. Para quem não está familiarizado com a via, eu acabei exemplificando aqui, porque vai ser importante para a apresentação. MicroRNAs, em geral, eles são transcritos pela polimerase 2, alguns pela polimerase 3 também, mas, em geral, em todas as situações, os transcritos que dão origem aos microRNAs, eles têm essa estrutura de grampo, que é reconhecido por um complexo microprocessador que contém TGCR8 e DROCHA. A DROCHA é uma ribonuclease que cliva esse grampo, o liberando. Esse grampo é chamado de pré-microRNA ou microRNA precursor. Ele é transportado para o citoplasma via esportina RANG-TP, e lá no citoplasma
ele é reconhecido por um complexo que contém uma ribonuclease do tipo 3, que é a Dicer, que é importante para essa apresentação, e proteínas acessórias ligantes ao RNA, como o TRBP, que favorece, então, a clivagem desse grampo, né, do loop aqui do grampo, liberando o microRNA maduro, um duplex de microRNA. Uma das fitas vai ser estabilizada, a outra vai ser degradada. A fita estabilizada vai recrutar um complexo que contém argonauta, vai se ligar por complementaridade de sequência no RNA mensageiro-alvo e vai mediar, então, as funções do microRNA, que é inibição da tradução ou o decaimento do RNA mensageiro. Bom, olhando para essa via em diferentes passos, e para encurtar a história aqui, porque isso já está publicado já há um tempo, o que a gente viu é que o principal passo modulado, que pelo processo de envelhecimento e restrição dietética, é o passo mediado pela enzima Dicer, que se apresentava diminuída à medida que os animais iam envelhecendo também, nesse caso no tecido adiposo, com um padrão bem parecido com os microRNAs, como a gente viu anteriormente. E a restrição dietética conseguiu reverter essa diminuição de idade com o envelhecimento, como a gente viu com os microRNAs também. Só para falar um pouquinho sobre outros aspectos importantes desse fenômeno, a gente olhou para vários tecidos e a gente viu que essa diminuição de Dicer com envelhecimento e de microRNAs acontece principalmente no tecido adiposo branco e até de certa forma no marrom, e no tecido adiposo, principalmente na fração adiposa e de pré-adipócitos. A fração hematopoética, a fração estromal, vascular, não apresenta essas alterações que a gente observa aqui. Outra coisa importante é que esse fenômeno, ele acontece, ele não é restrito ao envelhecimento ou à restrição dietética. A diminuição de Dicer com envelhecimento no tecido adiposo acontece também com a obesidade e com um outro tipo de disfunção metabólica, que é a lipodistrofia parcial. A gente viu isso em humanos, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E o inverso a gente observou também, assim como a restrição dietética, que é uma intervenção que prolonga o tempo de vida e promove saúde metabólica, aumenta a expressão de Dicer no tecido adiposo, outras intervenções que fazem coisas parecidas também aumentam a expressão de Dicer no tecido adiposo, como é o caso desse modelo de camundongo aqui, que é longevo e que tem expressão de Dicer aumentada no tecido adiposo, assim como de microRNAs. O tratamento crônico com metformina, que é um antidiabético e que também é utilizado como uma droga, um fármaco geroprotetor e que vem sendo testado, inclusive na clínica, como uma possível intervenção para prolongar o health span, né, o tempo de vida saudável de pessoas. E a gente viu tanto em camundongo e um grupo lá do NIH viu em humanos, em PBMCs, que a metformina consegue promover um aumento de Dicer. Assim como o exercício físico consegue também induzir Dicer no tecido adiposo. Eu vou falar um pouquinho sobre esses estudos com exercício rapidamente. São estudos mais recentes, só para mostrar como que a gente vem estudando isso no contexto de exercício. A gente observou que tanto em camundongos quanto em humanos, o treinamento físico, no caso do camundongo aqui, por 8 semanas, 60% do máximo em esteira, e em humanos, num treinamento de HIIT, High Intensity Interval Training, por 6 semanas, 3 vezes por semana, em ambos os casos a gente vê
um aumento da expressão de Dicer, principalmente no conteúdo proteico, o que é muito parecido com o que a gente viu com a restrição dietética. E para sumarizar esse trabalho, o que a gente concluiu foi que o exercício físico, ele leva a um aumento da expressão de Dicer no tecido adiposo via regulação de uma enzima muito importante para o controle do metabolismo, que é a AMPK, e essa ativação de AMPK precisa acontecer tanto no tecido adiposo quanto no músculo, para que Dicer aumente, e ao aumentar, vários microRNAs aumentam, e um deles é o MIR203, que controla a utilização de glicose e a lipólise do tecido adiposo. A glicólise, a utilização de glicose pelo tecido adiposo e a capacidade de liberação de ácido graxo livre pelo tecido adiposo são fenômenos muito importantes durante o exercício e após o exercício para controlar a flexibilidade metabólica do organismo, que é fundamental para que o músculo funcione corretamente e consiga, né, se recuperar de uma forma eficiente depois do exercício. E o que a gente viu é que quando esse mecanismo ele está de alguma forma inibido, interrompido, o músculo passa a funcionar de uma forma mais prejudicada, né? Ele começa a utilizar substratos metabólicos de uma forma enviesada, e isso isso faz com que os camundongos treinados não ganhem performance, né, após o treinamento, e a melhora metabólica também pós-treinamento não seja observada. E aí, o que a gente vem concluindo nesses últimos anos, com estudos diversos, alguns eu vou mostrar para vocês aqui mais para frente, é que a presença de Dicer de uma forma abundante no tecido adiposo leva a uma saúde metabólica, né, ao longo do tempo, ao passo que intervenções genéticas, como o nocauteamento de Dicer especificamente em adipócitos, ou obesidade, ou envelhecimento, por diminuírem Dicer no tecido adiposo, acabam acelerando processos de degeneração e levam a doenças associadas ao envelhecimento. Bom, outro aspecto importante do fenômeno que a gente observa aqui é que esse é um fenômeno conservado. Esse efeito do envelhecimento sobre a expressão de Dicer acontece tanto em células humanas quanto em nematóides C. elegans. Então, a gente tem aí milhões de anos de evolução onde esse fenômeno aparece como conservado. Eu não vou mostrar os dados que já foram publicados nesse sentido, vou pedir que vocês confiem em mim nesse sentido, ou que chequem a publicação, mas eu vou mostrar uns dados mais recentes que mostram como a gente vem explorando essa conservação em nematóides C. elegans. A vantagem do nematóide é que ele é um verme de curto tempo de vida, ele vive cerca de 20 dias, 25 dias, é um verme transparente, onde a gente consegue identificar as estruturas internas e a gente consegue medir a expressão de genes e proteínas em vivo ao longo do tempo em tecidos específicos, e a gente aproveitou isso para criar um transgênico onde Dicer, em fusão com GFP, é controlada pelo seu próprio promotor, e a gente consegue usar isso como um reporter para a expressão de Dicer em vivo no verme. E aqui só mostrando um exemplo de que a gente pode detectar e quantificar GFP nas células intestinais do verme, que são as células mais próximas funcionalmente às células do tecido adiposo de mamíferos, já que as células intestinais do verme acumulam gordura também, secretam moléculas que são importantes para a integração metabólica do organismo. E o que a gente observa é um fenômeno muito parecido com o que a gente observa em camundongo em humanos até certo ponto. O que vocês veem aqui são animais
selvagens em diferentes etapas, né, da vida, um animal jovem, um animal de meia idade, por assim dizer, né? E a gente vê com o envelhecimento, né, com o tempo de vida, já há uma diminuição da expressão de Dicer especificamente aqui nas células intestinais. E um modelo genético de restrição dietética, que é o IT2, que ingere menos alimento porque ele tem uma deficiência no bombeamento da faringe, não só não diminui a expressão de Dicer nesse modelo, mas a expressão de Dicer acaba aumentando. Então, mostra que esse fenômeno de regulação de Dicer, tecido específica, com o envelhecimento com a restrição dietética, é conservada. E aqui só para um exemplo de como que a gente quantifica essas imagens. Bom, aí a pergunta óbvia que fica é, será que essas regulações, elas são simplesmente uma consequência de alterações no tecido que levam a uma modificação da expressão de Dicer, ou será que isso é um fenômeno que essa modulação de Dicer tem um papel causal no processo de envelhecimento? E por isso que a gente explorou inicialmente o modelo de C. elegans, né? Porque a gente consegue testar essa hipótese de uma maneira muito mais eficiente, fácil, limpa, porque é um modelo de fácil manipulação genética e, como eu disse, de curto tempo de vida. O que a gente fez aqui foi olhar para um animal selvagem, aqui em preto, e compará-lo com um animal em restrição dietética, aquele modelo genético, o IT2, que está aqui em cinza. Vocês veem, aqui é uma curva de sobrevida, né, de Kaplan-Meier, e você tem aqui a porcentagem de indivíduos vivos na população ao longo dos dias. Vocês veem que a restrição dietética prolonga o tempo de vida, o que é já demonstrado por diversos grupos em diferentes espécies. E o que a gente observa nessas duas condições aqui são vermes que tiveram Dicer silenciada. A Dicer diminuiu a expressão por um tratamento com RNAi, e vocês veem que, em ambos os casos, o tempo de vida dos vermes é diminuído, o que mostra que a perda de função de Dicer leva a uma diminuição do tempo de vida. Então, tem um papel causal no controle do envelhecimento. E não só isso, quando a gente submeteu os animais em restrição dietética ao RNAi para Dicer, que é o quadradinho pretinho aqui, a gente não vê a extensão do tempo de vida promovida pela restrição dietética, o que mostra que a restrição dietética, para estender o tempo de vida, precisa de Dicer funcional, precisa de níveis suficientes de Dicer para que isso aconteça. Então, Dicer tem uma relação causal com o processo de envelhecimento, com a extensão do tempo de vida promovida pela restrição dietética. A gente mostrou isso também, uma interação genética com outras intervenções que prolongam o tempo de vida, e outras não, outras atuam de uma forma independente de Dicer, que mostra também que esse não é um fenômeno, essa perda de função de Dicer não é uma intervenção que simplesmente torna o animal doente, né, e que não consegue viver mais com nenhuma intervenção. A gente consegue ver, sim, que outras intervenções conseguem resgatar esse fenótipo. Bom, mas eu queria focar principalmente em modelos vertebrados aqui, e falar um pouco mais especificamente do tecido adiposo, que é o tema principal. Para estudar o papel de Dicer no tecido adiposo em camundongo, a gente desenvolveu esse modelo CRELOX, onde a gente nocauteou especificamente Dicer em adipócitos, e o que a gente observa já claramente, do ponto de vista topológico do fenótipo desses animais, é que eles apresentam um padrão de acúmulo de gordura bastante diferenciado. O animal selvagem aqui, chamado de LOX, aqui em dieta hiperlipídica, ele se comporta como um animal normal, né? Acumulando gordura, principalmente intraabdominal. Só que o animal nocaute para Dicer em adipócitos, ele não só não acumula tanto gordura
visceral, intraabdominal, mas ele acaba acumulando gordura nessa região supraescapular, dorso cervical, onde normalmente se encontra o tecido adiposo marrom. Então, o tecido adiposo marrom é aquele tecido termogênico, aquele tecido que expressa o CP1, que é a proteína desacopladora 1, que desacopla a cadeia transportadora de elétrons e acaba gerando calor, né? E para que isso aconteça, o tecido adiposo marrom consome muita glicose e consome muito lipídio. Então, é um tecido metabolicamente muito ativo e que vem sendo visto, né, na clínica, na terapêutica, como um potencial alvo para drogas que promovam o gasto energético e que consigam prevenir os malefícios da obesidade. E, de fato, quando a gente dissecou esses tecidos adiposos desses animais, a gente observa que o tecido adiposo supraescapular, onde normalmente está presente o tecido adiposo marrom, é um tecido super hipertrofiado, né, no nocaute, e ele tem um aspecto mais claro, né, que a gente vai ver qual que é o motivo. E os depósitos de gordura brancos, principalmente viscerais, têm uma diminuição bastante significativa em relação ao selvagem. Voltando aqui para o tecido adiposo marrom, quando a gente faz uma imunistoquímica para o CP1, que é o principal marcador e proteína funcional desse tecido adiposo, a gente vê não só uma diminuição da quantidade aqui pela imunistoquímica, aqui pelo Western, mas a gente vê também um padrão de acúmulo de lipídios desse tecido adiposo que é muito diferente do animal selvagem. Nesse caso, o acúmulo de gordura acontece de forma unilocular, que é bem característico do tecido adiposo branco, que tem um papel mais de estoque de lipídios mesmo. O tecido adiposo marrom, ele é multilocular e ele tem uma densidade, ele tem uma quantidade de gotículas lipídicas maior, mas uma densidade de lipídios menor. Então, isso mostra que existe um esbranquecimento, né, do tecido adiposo marrom e, funcionalmente, a gente consegue mostrar que, né, nesse trabalho, que, de fato, o tecido adiposo marrom do animal nocaute para Dicer não funciona tão bem para indução termogênica. Esse fenômeno que acontece aqui, de esbranquecimento, é um fenômeno que acontece normalmente com a obesidade e com o envelhecimento, e com a lipodistrofia. Então, são fenômenos que a gente mostrou, né, eu vou apresentar aqui nessa palestra, estão associados justamente com a regulação de Dicer no tecido adiposo. Esse é um trabalho só para mostrar que esses fenômenos aqui não são específicos desse modelo. Um outro modelo onde há nocauteamento de um componente da via de processamento de microRNAs em adipócitos, no caso DGCR8, apresenta exatamente o mesmo fenótipo. Bom, voltando para o nocaute para Dicer, a gente queria saber se essas alterações histológicas, do tecido adiposo e funcionais teriam algum impacto na saúde do organismo, principalmente no processo de envelhecimento. E o que a gente viu é que, de fato, quando os animais vão envelhecendo, eles vão se tornando cada vez mais resistentes à insulina. Esse é um teste de tolerância à insulina, onde a gente injeta insulina e mede a glicose, o decaimento de glicose. Os animais nocaute com 18 meses de idade, comparados aqui aos animais selvagens com 18 meses, eles praticamente não respondem à insulina, mostrando que são resistentes à insulina, e esse é um fenótipo que acontece com a idade, né? Mostrando que o nocauteamento de Dicer em adipócitos acaba acelerando o processo de envelhecimento desses animais. E, de fato, quando a gente olha para a curva de sobrevida desses animais, a gente observa que eles têm um risco elevado de morte prematura, apesar de terem uma sobrevida média semelhante ao do selvagem. Isso é um dado que a gente ainda precisa explorar, porque a gente não sabe exatamente quais foram as causas
da morte desses animais, mas a gente sabe que camundongos morrem principalmente por algum tipo de câncer na fase né, após 30 meses de idade, e a gente não observou nenhum sinal de tumores acontecendo nesses animais que morreram, pelo menos visualmente, né, nessa primeira fase da vida. Então, é muito provável que eles estejam morrendo de uma outra causa, talvez uma causa cardiometabólica que precisa ser explorada aqui mais profundamente. Bom, como esses impactos eles são sistêmicos, né? E a gente nocauteou Dicer especificamente em adipócitos, uma pergunta óbvia que aparece é: será que essas alterações no funcionamento do tecido adiposo, na sua função como estoque de energia ou como tecido que processa substratos para termogênese, será que isso causa um impacto na sobrevida e na resistência à insulina dos animais? Ou será que as próprias moléculas que são produzidas pela Dicer, né, que são os microRNAs, têm um impacto nessa coordenação metabólica no processo de envelhecimento? E essa pergunta, essa segunda hipótese, ela veio principalmente junto com uma onda, né, onde os microRNAs vêm sendo descritos como moléculas que podem intermediar a comunicação entre células. MicroRNAs são encontrados na circulação, no meio extracelular, são carregados por diferentes tipos de estruturas ou moléculas, principalmente por vesículas extracelulares, como exossomos, mas também ligados a proteínas, como, por exemplo, a argonauta. E já foi observado plenamente que as células secretam esses microRNAs. Esses microRNAs podem ser captados por outras células e atuarem como eles normalmente atuam, inibindo a tradução ou degradando o RNA mensageiro. E a gente sabe que essa comunicação intercelular acontece entre diferentes tipos celulares, e o adipócito é uma célula muito importante nesse contexto, porque inúmeros trabalhos mostraram microRNAs secretados por adipócitos que controlam a função de macrófagos, hepatócitos, miócitos e diferentes outros tipos de célula. E algum tempo atrás, a gente mostrou que o tecido adiposo contribui de uma forma bastante significativa para o pool de microRNAs circulantes, principalmente microRNAs exossomais. A gente viu que cerca de 80% dos microRNAs de exossomos, eles são oriundos, eles são controlados pelo tecido adiposo, principalmente tecido adiposo marrom, que secreta uma quantidade bastante significativa de microRNAs na circulação. E a gente mostrou nesse trabalho que, como prova de princípio, que alguns desses microRNAs eles conseguem atingir outros tecidos e regular a função de genes nesses tecidos e, consequentemente, a função desses tecidos. Por exemplo, a gente mostrou que o MIR99B, secretado pelo tecido adiposo marrom, chega no fígado, silencia a FGF21, que é o hormônio importante para o controle metabólico. Isso poderia explicar, né, pelo menos em parte, o porquê que animais onde Dicer está diminuída ou nocauteada no tecido adiposo poderia levar a uma doença metabólica sistêmica. Mas voltando para os seres humanos, para a gente saber se esse mesmo fenômeno que a gente observa em camundongo também acontece em seres humanos e pode ser traduzido para seres humanos, nós e outros grupos passamos a estudar, então, como se comporta Dicer no tecido adiposo de pacientes com lipodistrofia parcial, visto que
o camundongo nocaute para DICER, especificamente adiposa, mostrou um fenótipo de lipodistrofia parcial bastante significativo e bastante parecido com lipodistrofia parcial humana, principalmente induzida por tratamento crônico com antirretroviral. E, de fato, em pelo menos 3 cortes independentes, em países independentes, esse resultado foi confirmado, onde a gente vê que a expressão de DICER diminui no tecido adiposo a diminuição é ainda maior, né, em pacientes com HIV que já desenvolveram a síndrome lipodistrófica. E lembrando que a lipodistrofia, independentemente se associada ao uso de antirretroviral ou não, acaba sendo uma disfunção metabólica que leva à resistência à insulina, que leva a problemas cardiovasculares, e alguns defendem que é uma intervenção que acelera o próprio processo de envelhecimento. Nesses indivíduos, a gente observa também uma diminuição na expressão de microRNAs na circulação, em pacientes com lipodistrofia induzida por antirretrovirais ou lipodistrofia congênita, o que sugere para a gente que essas alterações de DICER no tecido adiposo podem impactar também o perfil de microRNA circulantes desses pacientes. Bom, então, fica claro para a gente que essa modulação de DICER no tecido adiposo, a modulação de processamento de microRNA no tecido adiposo, é um fenômeno importante para determinar, né, a gênese de doenças metabólicas, gênese de doenças associadas ao envelhecimento e ao processo de envelhecimento em si. Mas o que a gente queria, nessa última parte da palestra, eu queria me ater, é encontrar uma maneira de reverter esse processo farmacologicamente, né? Estimulando, então, a biogênese de microRNAs e tentando promover saúde metabólica e promover longevidade. E para começar nesse sentido, a gente utilizou uma molécula já disponível na literatura como prova de princípio. Essa molécula é a enoxacina, um antibiótico da família de fluoroquinolonas, vocês devem conhecer. Só que 2 artigos em 2008 mostraram que a enoxacina, assim como outras fluoroquinolonas, poderiam induzir a eficiência de RNAi por promover o processamento de microRNAs e, né, de RNAs pequenos não codificadores. Logo em seguida, um grupo espanhol mostrou que a enoxacina, quando injetada em camundongos, poderia levar a uma indução da biogênese de microRNA. Isso estava associado a uma diminuição do crescimento de tumores, mostrando que enoxacina poderia ser utilizado em vivo. E, basicamente, o mecanismo proposto para a ação do enoxacina nesse caso foi demonstrado por um desses trabalhos, por esse trabalho aqui, que a enoxacina se liga diretamente à TRBP. E, ao se ligar à TRBP, promove, então, o processamento de microRNAs via DICER. E, assim, poderia servir como uma forma de induzir esse complexo de processamento mediado por DICER. Bom, para testar se o tratamento com enoxacina poderia reverter os quadros deletérios de disfunção metabólica que acontecem no animal, né, submetido à dieta hiperlipídica, a gente fez um protocolo onde a gente tratou o animal por 14 semanas com dieta hiperlipídica. Depois de 4 semanas com dieta hiperlipídica, esses animais começaram a receber um tratamento com enoxacina diário, de segunda a sexta, durante 10 semanas. E o que a gente observa é que, de fato, o tratamento com enoxacina consegue prevenir, pelo menos em parte, o ganho de peso induzido por dieta hiperlipídica. E ao final dessa intervenção, né, a gente observa que parte disso está associado ao peso do tecido adiposo branco
está diminuindo. Para entender a causa dessa inibição do ganho de peso, a gente foi olhar para os componentes do balanço energético desses animais. A gente olhou para a ingestão alimentar, a gente não viu diferença. A gente olhou para conteúdo de energia nas fezes, a gente não viu diferença, mas a gente viu uma diferença bem significativa no gasto energético desses animais. O que sugeriu para a gente que essa proteção contra o ganho de peso induzido por dieta hiperlipídica poderia ser causada por uma indução do gasto energético dos animais. E como a gente sabe que há vários componentes que induzem um aumento da taxa metabólica, do gasto energético, mas dado o fenótipo observado no animal local de Paradise e a relação com o tecido adiposo marrom, a gente foi olhar, obviamente, para o tecido adiposo marrom como um potencial indutor, né, desse processo de gasto energético mediado por termogênese. E a gente, de fato, observou que esses animais tratados com enoxacina, eles têm um aumento em genes associados a termogênio, CP1, diodinase 2, PGC1-alfa, que é um corregulador de transcrição importante para a biogênese mitocondrial, e, de fato, a massa mitocondrial medida aqui pela atividade de citrato-sintase está aumentada no tecido adiposo marrom. E a gente vê algo parecido no tecido adiposo subcutâneo, que é um tecido adiposo branco, mas que tem a capacidade de se diferenciar em um adipócito bastante similar ao tecido adiposo marrom, que a gente chama de adipócito bege. Ele é um adipócito da mesma origem do adipócito branco, mas sob estímulo, por exemplo, indução ao frio, indução pelo frio, ou exercício, ou a própria restrição dietética, leva a um aumento da expressão do recrutamento de adipócitos bege nesse tecido adiposo branco. E isso contribui para a termogênese. De fato, quando a gente olha para como esses animais defendem a temperatura em resposta a uma exposição ao frio, a gente observa que os animais tratados com enoxacino conseguem defender de uma forma mais eficiente essa temperatura, mantendo uma temperatura mais elevada, tanto na exposição aguda ao frio, onde o tecido adiposo marrom é o tecido principalmente ativado, quanto a exposição crônica ao frio durante 72 horas, onde você tem ativação de tecido adiposo marrom e recrutamento de adipócitos bege no tecido adiposo subcutâneo. Ao final desse protocolo, depois de 72 horas, né, de exposição ao frio, a gente acabou coletando os tecidos desses animais e a gente observou claramente, visualmente, que o enoxacino, o tratamento com enoxacino, por si só, conseguiu mudar o aspecto do tecido adiposo marrom, tornando muito mais marrom em comparação ao veículo. Lembrando que esses animais estão em dieta hiperlipídica, então há uma tendência em esbranquecimento do tecido adiposo marrom nos animais veículo aqui, como pode ser observado, mas o enoxacino conseguiu prevenir esse esbranquecimento visualmente, e a gente tem dados histológicos que comprovam isso. Quando a gente olha para os marcadores de termogênese, a gente continua vendo um aumento, e não só um aumento, mas um aumento muito maior que a gente observa em temperatura ambiente, o que sugere que o frio e o tratamento com enoxacino acabam atuando de uma forma sinérgica para induzir termogênese no tecido adiposo marrom e subcutâneo. Bom, aí a pergunta que aparece será que esses efeitos são autônomos, né? Porque o enoxacino ele pode agir em qualquer tecido no organismo, né? E contribuir para essas alterações metabólicas. Mas a gente queria saber se o efeito seria autônomo no adipócito. E para isso a gente usou um modelo que a gente desenvolveu no laboratório, uma linhagem de pré-adipócito isolado de tecido adiposo subcutâneo, imortalizada,
que a gente consegue diferenciar em um adipócito PEG termogênico in vitro, e a gente incuba essas células com um enoxacino, com veículo, para tentar mimetizar o efeito em vivo num sistema bem mais reducionista. E o que a gente vê é algo muito parecido com o que a gente observa em vivo, um aumento na expressão desses marcadores termogênicos, e com a ajuda do professor Hernandes Carvalho, lá do Infabic, na Unicamp, a gente também vem explorando essas células do ponto de vista morfológico e funcional também, né? E a gente consegue observar que as células tratadas com enoxacino têm um aumento da massa mitocondrial, há um aumento da quantidade de gotículas lipídicas, mas uma diminuição do conteúdo lipídico, que, como eu já disse, é uma característica de adipócitos marrons ou beges, consistente com a tendência de enoxacino induzir marcadores termogênicos. E essa colaboração com o professor Hernandes no Infabic, eles fazem um trabalho excelente em microscopia, e a gente conseguiu, com uma imagem, né, que eles conseguiram obter para a gente, a capa da Science Advances de dezembro do ano passado. Bom, funcionalmente, a gente observa um efeito muito consistente com os dados em vivo, quando a gente trata células com enoxacino in vitro. A gente vê um aumento do vazamento de prótons na mitocôndria dessas células, o que denota desacoplamento, né? O que está associado ao aumento de CP1 e termogênese. A gente vê um aumento da capacidade da mitocôndria de aumentar o consumo de oxigênio em resposta ao basal, por um estímulo que induz desacoplamento químico, ou seja, a capacidade mitocondrial, a capacidade da mitocôndria de respirar está aumentada, consistente com o aumento da massa mitocondrial. E a gente vê que, de novo, numa colaboração bastante produtiva com o Infabic, fazendo uma análise de microscopia de Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy, onde a gente consegue excitar moléculas autofluorescentes como NADH e FAD com laser infravermelho, e a gente consegue medir o turnover dessas moléculas, e com isso a gente consegue ver a taxa metabólica da célula. A gente observa que o enoxacino tem induz uma taxa metabólica acelerada por um aumento do consumo, né, do turnover do NADH e do FAD. A gente observa, numa colaboração com a Universidade de Gotemburgo, que essa indução de genes termogênicos em um adipócito induzido em resposta ao enoxacino acontece também em células humanas, células do tecido adiposo humano. Então, isso pode, em algum momento, ser vislumbrado para tratamento em humanos também. E por final, para voltar e mostrar que a dependência, né, da biogênese de microRNA no adipócito para os efeitos benéficos do enoxacino em relação ao metabolismo, a gente voltou ao modelo nocaute para Dicer, tratou esses animais com enoxacino, e a gente não vê mais essa indução de CP1 ou de PGC1-alfa que a gente observa no tecido adiposo marrom nesses animais, mostrando que Dicer, a expressão de Dicer em adipócitos é necessária para que essa indução aconteça. De novo, isso está de acordo com os dados in vitro. E no tecido adiposo subcutâneo, a gente vê algo parecido, apesar de que o CP1 ainda acaba sendo induzido um pouco pela enoxacina no nocaute. Mas quando a gente olha para a temperatura desses animais, a gente vê que, apesar da ausência de Dicer em adipócitos, o tratamento com enoxacino ainda consegue aumentar a temperatura nos animais. Isso sugere que
o efeito termogênico do enoxacino, ele não só depende dessa indução termogênica do tecido adiposo, depende de uma indução termogênica de outros tecidos também. E um tecido que é muito importante para o controle termogênico, principalmente na ausência da termogênese não mediada por tilitação do tecido adiposo marrom, é o músculo. E a gente foi olhar para o músculo e viu que, assim como no tecido adiposo, o músculo, o tratamento com enoxacino em células musculares induz uma gama completa de genes associados com metabolismo oxidativo, com termogênese, e de fato aumenta a capacidade respiratória dos miócitos, o desacoplamento desses miócitos, o que mostra para a gente que o enoxacino não atua especificamente em adipócitos, mas também em outras células para promover um aumento da taxa metabólica. E aí, um controle meio que óbvio e que eu trago aqui por conta disso, como o enoxacino é um antibiótico, era óbvio pensar que isso poderia estar causando um efeito na microbiota, que, como vocês sabem, tem um efeito sistêmico e a gente sabe que pode ter um efeito metabólico e na indução de termogênese no tecido adiposo. No entanto, quando a gente faz uma metagenômica das fezes desses animais, a gente não observou diferenças significativas nas espécies de bactéria, né? Isso pode estar associado à via de administração da enoxacina, que foi intraperitoneal, mas a gente não sabe. Isso não quer dizer que não há alterações na microbiota, né? Porque pode não haver alterações na composição, mas pode haver outros tipos de alterações. No entanto, um dado que para mim é mais definitivo é esse aqui, onde a gente tratou animais germ-free com enoxacino e viu uma indução de CP1 bastante clara no tecido adiposo marrom, como vocês podem ver aqui. Então, o efeito do enoxacino é independente da microbiota nesse caso. Mas a gente não quer... né, a ideia de usar enoxacino é para uma prova de princípio de que intervenções que afetam a biogênese de microRNAs podem ter um impacto metabólico importante. Mas a gente não quer advogar aqui um tratamento crônico com antibiótico, e por isso a gente vem desenvolvendo, junto com a AstraZeneca, moléculas que têm uma base química parecida com as fluoroquinolonas, mas que não têm um efeito antibiótico. A gente já screenou cerca de 200 dessas moléculas no nosso modelo in vitro, e a gente tem algumas delas, 3 delas já estão em estado bastante avançado, a gente já está com estudos de farmacocinética para a gente chegar a fazer testes em vivo, né? E essas moléculas, elas são até superiores à enoxacina na indução de termogênese do tecido adiposo marrom. Por final, rapidamente, para terminar aqui, porque eu devo ter me estendido, a gente testou enoxacino também em C. elegans, viu que enoxacino promove o tempo de vida, e não só promove o tempo de vida, mas também mantém os vermes saudáveis por mais tempo, né? A gente mede saúde no C. elegans, medindo a mobilidade desses vermes, porque assim como nós humanos, que vamos ficando velhos, vamos ficando mais, cada vez menos ativos, né? Por limitações motoras, no C. elegans é a mesma coisa, só que o enoxacino consegue prevenir ou retardar esse processo de declínio motor com o tempo. E isso é dependente tanto de DICE quanto Argonauta, mostrando que é um fenômeno dependente também do processamento de microRNAs. Mas eu queria terminar com uma mensagem final, porque vocês devem estar pensando, bom, mas que microRNAs participam desse processo, né? Se DICE é tão importante para a biogênese de microRNAs, quais são os microRNAs mais importantes? Eu poderia ficar aqui falando mais algumas horas sobre alguns microRNAs que estão envolvidos em etapas
fundamentais nesse processo. Por exemplo, o MIR34, que controla os efeitos da enoxacina tanto nos céligas quanto em camundongos, o MIR203, que controla os efeitos do exercício no tecido adiposo, parte deles, né? Mas o que eu quero deixar como mensagem para vocês é o seguinte: se a gente pensar na real função dos microRNAs, os microRNAs eles têm como função a regulação do ajuste fino de redes gênicas complexas, porque cada microRNA pode alvejar centenas de alvos. E esse mecanismo de regulação não é um mecanismo de ligar-desligar, né, como é o caso, por exemplo, de fosforilação. É uma diminuição tênue, é um ajuste fino da expressão desses genes. E vários dados na literatura mostram que microRNAs e seus alvos, eles estão conservados, eles coevoluem, e eles estão associados a vias e funções celulares, em geral, bastante típicas, né, e estereotipadas. Então, por exemplo, o microRNA1, ele tem alvos que atuam principalmente na biogênese mitocondrial, o 2 na regulação de OXPHOS, e assim por diante. Isso é algo bem simplificado, há overlaps também, mas geralmente é isso que acontece. E cada um desses microRNAs tem um modo de regulação transcricional específico. Tem microRNAs que são oriundos de um transcrito primário, tem microRNAs que são originados de múltiplos transcritos primários, tem transcritos primários que originam mais do que um microRNA e assim por diante. E existem fatores de transcrição que regulam esses transcritos primários, né? Então, teleologicamente, é mais fácil pensar, né, que se, por exemplo, um microRNA que regula funções metabólicas, como é o caso aqui do MIR1, 2 e 3, se nesse processo um estímulo necessita de uma modulação desses processos aqui, o mais óbvio é que esse fator de transcrição aqui seja regulado, né? Ao passo que a regulação da síntese proteica pode ser seletivamente regulada pelo fator de transcrição 4. Então, por que Dicer, que controla todo o processo de biogênese de microRNA, é tão dinamicamente controlada no tecido adiposo em resposta a diferentes estímulos? Porque Dicer é uma enzima, e como uma enzima, ela promove um aumento da velocidade da reação, né? E como uma enzima taxa limitante, pelo menos no tecido adiposo, quando ela diminui, ela acaba restringindo a produção de alguns microRNAs, né, cuja abundância é significativa, e acaba restringindo a capacidade da célula de responder a estímulos, induzindo a biogênese desses microRNAs. Então, quando Dicer está aumentada, essa limitação acaba sendo minimizada e a célula consegue responder de uma forma muito mais eficiente, produzindo microRNAs para atuar numa resposta celular específica. Então, por isso que o aumento de Dicer confere robustez celular, ao passo que a diminuição de Dicer promove uma perda de robustez, e isso vai levar a consequências metabólicas importantes para a célula e para o organismo. Então, é essa a mensagem que eu queria passar. Queria agradecer vários colaboradores nesses vários anos que a gente vem trabalhando com nesses temas aqui que eu mostrei, e o financiamento, obviamente, da FAPESP, CAPES, CNPq, FINEP, agências de fomento no Brasil, que vem ajudando a gente. Sem elas, a gente não conseguiria fazer o que a gente vem fazendo. E, obviamente, o meu grupo, eu nomeei as pessoas que participaram dos projetos especificamente,
mas eu queria agradecer em geral todo mundo e em particular as pessoas que participaram desses trabalhos especificamente. Ok, eu acho que é isso. Obrigado. Obrigada, Marcelo, pela apresentação. Eu estava vendo aqui, essa semana saiu uma matéria, é uma matéria no New York Times Magazine, e aí eles colocam 40 e tantas soluções, ou enfim, tentativas para estender a nossa vida até 200 anos. E as primeiras 3, nos próximos 0 a 5 anos, eles estão supondo, são suplementos para aumentar o tempo de vida, né? Então, alfa-cetoglutarato, que já está em trials, uma droga para semaglutide, uma outra droga para obesidade, e elamipretide, uma outra droga para aumentar a função mitocondrial. Então, eu fiquei pensando que a sua palestra veio muito a calhar, assim, porque parece que a gente está on the verge de uma outra molécula também que a gente pode pensar nesse aspecto. A minha primeira pergunta, assim, básica, muito básica, antes de entrar aqui nas perguntas da audiência, se a gente modula, assim, como é que a gente pode fazer uma modulação de Dicer especificamente? Porque eu fiquei pensando que Dicer está em todas as células, sei lá. Como é que você faz uma coisa direcionada para Dicer do tecido adiposo? Bom, em modelos animais é fácil, né? Agora, Sim. em humanos, é bem difícil. Por isso que a gente vem estudando moléculas, como o caso dessas fluoroquinolonas, que atuam na biogênese de microRNAs, principalmente em tecidos onde essa biogênese tem onde Dicer exerce um papel de taxa limitante num processo de disfunção, né, de doença, que é o caso que a gente vê no tecido adiposo, né? A gente não sabe se essa regulação de Dicer em outros tecidos pode ter efeitos deletérios ou indesejáveis nesses outros tecidos. Por isso que a gente precisa fazer os estudos em vivo para testar isso. Mas o nosso racional é que se a gente administrar uma droga que promove a biogênese de microRNAs, atuando especificamente no passo de Dicer, essa droga vai ter mais efeito em tecidos Onde tem mais Dicer. onde Dicer é a taxa limitante e ela diminui com o processo de doença. Sim, entendi. Então, a primeira pergunta aqui da Elaine, gostaria de saber se alterações no tecido adiposo acabam levando a alguma alteração metabólica, como na utilização de glicólise e beta-oxidação. Com certeza, né? O tecido adiposo, ele, principalmente o tecido adiposo marrom, é um tecido que, quando ativado, ele consome muita glicose. É o tecido que mais consome glicose por grama no nosso corpo, né? E por muito tempo a gente achava que seres humanos adultos não tinham tecido adiposo marrom. Isso é algo que a gente acabou aprendendo no nosso antigamente na faculdade, mas em 2008 uma série de trabalhos mostrou que de fato humanos têm tecido adiposo marrom. Esse tecido adiposo marrom é muito difícil de encontrá-lo porque ele está misturado com tecido adiposo branco e regiões bem internas da clavícula aqui, próximo à carótida. Mas desde 2008, a gente vem caracterizando a função do tecido adiposo marrom humano e mostrando um papel importante, principalmente na capacidade de captar glicose e lipídios. Então, a indução de termogênese pelo tecido adiposo marrom em humanos é algo que
que é debatido, né? Porque a quantidade talvez não seja tão grande para compensar a termogênese induzida por tiritação que acontece no músculo. No entanto, a captação de glicose pelo tecido adiposo marrom humano é bastante significativa. Então, a indução de tecido adiposo marrom em humanos tem muito a ver com tratamento de diabetes, para que haja, e dislipidemia, para que haja consumo de glicose, consumo de lipídios que estão abundantes na circulação. Então, de fato, tem alteração, sim, nas vias de metabolismo de glicose e de lipídios. O Cláudio pergunta se a Dicer do tecido adiposo apresenta alguma especificidade comparada com a Dicer de outros tecidos. Bom, em termos de composição de aminoácidos, não que a gente saiba, né? Agora, em relação a modificações pós-traducionais, o mecanismo de regulação, é provável, porque o que a gente observa é que no tecido adiposo, essas alterações na quantidade de Dicer tem muito a ver com uma regulação pós-traducional, né? E é muito provável que haja alguma protease, algum mecanismo, algum tipo de marca no tecido adiposo, especificamente, que faz com que Dicer seja degradada ou estabilizada de uma forma tão dinâmica, o que a gente não vê, pelo menos até onde a gente procurou, em outros tecidos. O Mittermeier pergunta assim, na avaliação da microbiota, né, nesses últimos experimentos que você fez com a enoxacina, foram avaliadas modificações na composição quantitativa e ou qualitativa? As Bom, duas, né? as duas. Primeiro, queria mandar um abraço aí para o Mittermeier. Prazer ele estar aqui. A gente fez as duas coisas. A gente quantificou o total de bactérias nas fezes e não viu diferença. E a gente fez a metagenômica para avaliar a qualidade, né, das espécies bacterianas. A gente também não viu diferença na diversidade. Juliana, prazer ver você aqui, Fiocruz Rondônia, que bom. Natália pergunta assim, uma vez que a redução de Dicer seria quase um muito importante essa reflexão, uma vez que a redução de Dicer seria quase um shutdown da regulação via MIR, certo? E outra pergunta é, quais alterações a obesidade causa nessa fonte, entre aspas, de MIR exportada, né, por exossomos? Perfeito. Sim, a perda de função de Dicer acaba eliminando a capacidade da célula de produzir novos microRNAs, né? Com exceção de um ou outro microRNA que pode ser processado por argonauta, mas é um ou outro, né? Os milhares de microRNAs que a gente tem são processados por Dicer. Agora, é realmente fascinante você observar que, apesar do adipócito não ter Dicer, ele sobrevive normalmente. Você precisa estressá-lo para que algumas respostas aconteçam. O que a gente vem observando é assim, quando a gente nocauteia a Dicer em células que estão dividindo, a célula precisa de Dicer, de microRNAs para divisão, principalmente células-tronco, para diferenciação. Então, nesse caso, a perda de função de Dicer é bastante drástica. No caso de células pós-mitóticas, como é o caso de adipócito ou hepatócito, a perda de função de Dicer não tem um efeito tão drástico na viabilidade celular, mas na resposta celular a estímulos. E aí, conectando com a sua segunda pergunta, quando você traz a história dos exossomos, por que a gente acha que isso acontece? Porque quando a gente nocauteia Dicer especificamente adipócitos ou especificamente hepatócitos e mede a expressão de microRNAs nessas células, a gente não vê zerar microRNA.
Quando a gente faz isso in vitro, a gente vê zerar. Quando a gente faz em vivo, a gente não vê zerar. Isso pode ser contaminação e tal, mas uma coisa que pode acontecer é que, de fato, essa comunicação entre células via microRNAs, ela pode ser algo fisiologicamente relevante. O conteúdo de microRNA numa célula pode ser não só o que a célula produz, mas também o que a célula consegue pegar do ambiente que foi produzido por outras células. Né? Então, a gente acha que em células pós-mitóticas, apesar delas não conseguirem produzir microRNAs, elas têm uma certa quantidade de microRNAs que podem ser oriundas do ambiente. E a relação de obesidade com microRNAs de exossomos, tem vários trabalhos que mostram isso. De fato, a obesidade leva a alterações de microRNAs exossomais, e esses microRNAs exossomais têm um papel importante na determinação da fisiopatologia da obesidade. Vários trabalhos bem interessantes que mostraram isso, inclusive alguns de brasileiros. Então, mais duas perguntas aqui para a gente encerrar. O Lucas pergunta se tem algum efeito da enoxacina e desses microRNAs na resposta inflamatória na obesidade. Ótimo. A gente acabou não explorando tanto resposta inflamatória no modelo tratado com enoxacina, mas a gente veio explorando um pouquinho no animal nocaute Bradyssia em adipócitos. A gente vê que no tecido adiposo há um aumento da inflamação, de citocinas pró-inflamatórias. Na circulação também a gente vê um aumento de algumas dessas citocinas. E agora a gente vem explorando o crosstalk entre adipócito e macrófago no contexto do tecido adiposo, né? E a gente observou que adipócitos nocaute Bradyssia secretam ou deixam de secretar fatores que fazem com que o macrófago comece a expressar mais IL-1 beta e se torne mais pró-inflamatório. A gente vem explorando quais podem ser essas moléculas, mas enfim, esse é um projeto de uma aluna de doutorado do laboratório. Mas superficialmente é o que a gente fez até agora em relação à resposta inflamatória. E a Cláudia pergunta em relação à ingestão de álcool, se existe algum trabalho correlacionando com longevidade e redistribuição de gordura. Uma pergunta aplicada, digamos assim. Esse é um mistério, né? A famosa barriga de cerveja, né? De fato, a gente... Isso é uma coisa, é uma pergunta fascinante que, até onde eu sei, não tem resposta. Não se sabe por que ingestão de álcool acaba induzindo acúmulo de gordura em alguns depósitos específicos. Claro, o álcool é utilizado como fonte, né, energética, acaba levando à produção de acetil-CoA, e acetil-CoA é utilizado para síntese de lipídios, né? De novo, e numa situação, por exemplo, onde você tem ingestão de álcool e você tem uma indução anabólica, você está comendo muito, você tem hiperinsulinemia, né? O que acontece é que você vai sintetizar lipídio. Agora, por que alguns depósitos sintetizam mais do que outros, quando você tem consumo associado de uma dieta hipercalórica e álcool, não se sabe. Pelo menos até onde eu fui atrás dessa literatura, que não é uma literatura que eu sigo tanto, não se sabe. Tá, então, uma última pergunta aqui. Os dados com rosiglitazone no screen de moléculas fluoroquinolone-like parece promissor. Como a sua atividade passa pelo binding ao PPAR, você pretende explorar essa via de ação inflamatória? Bom, ótimo. A rosiglitazona, ela
é uma molécula que a gente usa no coquetel de diferenciação justamente para induzir a diferenciação de adipócitos bege. A rosiglitazona é uma droga que atua, né, no PPR gama e tem um papel importante para esse processo de indução de termogênese. De fato, algumas farmacêuticas vêm tentando desenvolver moléculas TZDs, né, dentre elas a rosiglitazona, como moléculas para indução de termogênese. O problema desses TZDs, que são utilizados classicamente no tratamento de diabetes, é que eles induzem adipogênese. PPR gama também é um potente indutor de adipogênese. Então, os pacientes acabam ganhando um pouco de peso e muitos deles já são obesos, né? Apesar do benefício metabólico, porque a gente sabe que a adipogênese não é ruim, a adipogênese é bom, inclusive no contexto de disfunção metabólica, porque o que acontece em obesos, em pessoas com lipodistrofia, não é que tem muita gordura e isso é ruim. O problema maior é que o reservatório de gordura é limitado, né? E aí, quando o reservatório de gordura é limitado, quando o nosso tecido adiposo não consegue acumular tanta gordura, a gente começa a acumular gordura onde a gente não deve acumular. No fígado, nas vísceras, e isso causa vários problemas. Quando você induz a capacidade do tecido adiposo de proliferar e de induzir novos adipócitos, né, de diferenciar em novos adipócitos, isso, em geral, está associado a um benefício metabólico. No entanto, esteticamente, isso acaba levando a um ganho de massa gorda. E aí, com o advento de outras drogas antidiabéticas que têm até uma resposta metabólica melhor, as troglitazonas aí, elas acabaram caindo um pouco em desuso. Mas é um mecanismo possível de ativação de termogênese e de tratamento da obesidade que está aí para ser reexplorado, se for o caso. Marcelo, obrigada. Acho que fica bem claro aqui para todo mundo, né? Muitos elogios, excelente. Você pode ler aí no chat, gostamos muito. Acho que ficam duas mensagens. Uma é que, assim, fazendo um paralelo, né, com o que a gente viu nas vacinas da Covid, que a ciência básica, o conhecimento básico, né, de anos acumulado proporcionaram, por exemplo, o desenvolvimento das vacinas de RNA mensageiro. A gente viu na sua palestra um histórico também de anos de conhecimento básico, né, de entendimento de processos, agora se transformando na possibilidade de aplicação para uso, né? E minha outra mensagem, será que a gente pode dizer que enquanto você não tem o seu suplemento, que é melhor você correr bastante na esteira ou andar bastante na sua bicicletinha para promover o seu upregulation de Dicer e manter aí a sua longevidade? A gente pode encerrar dizendo assim que enquanto não vem as outras modalidades, foque no exercício? Com certeza. Essa é a única prescrição que a gente pode dar aqui. A gente sabe que exercício, tanto exercício quanto a restrição dietética, né? A gente diminui um pouco a nossa ingestão alimentar, é o que funciona, que a gente sabe que funciona melhor para longevidade. Então também não adianta fazer exercício para depois dizer, eu faço exercício para comer. Né? Não adianta isso também. Você tem que fazer as duas coisas, né? Comer menos e fazer exercício e não compensar. Se fizer pelo menos um, tá bom já. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui com esse tema tão interessante, tão diferente, tão cheio de biologia, bioquímica, saúde, nutrição, né? Tudo assim, essa teia de conhecimentos unida. Muito sucesso para vocês aí.
segurança para continuar trabalhando e próxima vez presencialmente, combinado. Obrigado, Camila. Foi um prazer Obrigada, aí. viu? Obrigada a todos Abraço a e todos e todas. todas e bom final de semana. Até sexta que vem. Vocês também. Tchau, tchau.